Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Desejo a você um excelente estudo e vamos lá! Bom pessoal, então vamos lá para a nossa aula 4, né, onde a gente vai falar aí sobre orientação a objetos. Bom pessoal, o paradigma de orientação a objetos é o paradigma hoje mais utilizado nas técnicas de linguagens de programação, tá? Por que isso, pessoal? Porque esse conceito, né, esse conceito de orientação a objetos, ele consegue retratar o mundo real de uma forma muito realista, né? Então nós temos aqui dentro dos conceitos de orientação a objetos, o conceito de classe e objeto, né? Onde as classes elas são entidades que representam em código algo do mundo real, né? Se a gente parar para pensar, tudo no mundo real representa uma classe, né? Vamos pegar aí, por exemplo, a classe cadeira, né? Geralmente a classe cadeira ela possui algumas características, né? São 4 pernas, um assento, um encosto para as costas, né? Então essa seria a classe cadeira. Então cada cadeira, no caso, seria um objeto da classe cadeira, tá? Então esse paradigma ele consegue retratar bem o mundo real, porque se a gente parar para pensar, tudo no mundo real é representado em classes, né? Classes e objetos, tá? E o objeto em si, no caso da programação aqui, nós podemos definir ele aí como uma instância da classe, tá? É como se fosse uma instância da classe. Um anglicismo aí, né, que significa caso ou exemplo, né? Ou exemplo da classe aí, tá? Então, assim, é como a gente falou no exemplo da cadeira, né? Então, um objeto cadeira, temos o objeto cadeira. E o objeto cadeira pertence à classe cadeiras, tá? As árvores, né? Nós temos a classe árvore. Então, cada árvore é um objeto da classe árvore, tá? Então, isso consegue ser retratado muito bem na programação. São características do mundo real replicados no ambiente, no mundo da programação, tá? A gente vai dar aqui um exemplo bem prático para vocês. Então, olha para vocês verem. Nós temos aqui como um exemplo a classe aluno, tá? Classe aluno. Esse aqui é o aluno. E aqui é a representação dessa classe aluno na programação, tá? Mais especificamente aí na linguagem Java. Então, cada classe ela possui suas características, tá? No caso aqui, a classe aluno ela possui as características nome, idade e nacionalidade, tá? Se a gente fosse fazer uma classe, por exemplo, para cadeira, né? A classe cadeira teria, por exemplo, material, cor do estofado, largura e altura, etc, tá? Então, como exemplo aqui, a classe aluno ele tem nome, idade e nacionalidade. E aqui nós estamos criando objetos da classe aluno, tá? Então nós temos aqui o aluno 1, onde a gente cria através do comando new aluno. E aqui no caso o nome da classe é colocado aqui, tá? Então no caso aqui criamos o objeto da classe aluno, né? As instâncias, no caso aqui aluno 1, Ruby. Ela tem 16 anos e é israelense, tá? Então tá aqui. Cada objeto tem as suas variáveis particulares. Então, olha, o objeto aluno 1, ele tem as suas variáveis nome, idade e nacionalidade, tá? O aluno 2, criado aqui através do comando new, ele tem também sua variável própria. Olha só que legal. Aluno 2, ponto, nome, recebe João. Aluno 2, ponto, idade, 4. Aluno 2, ponto, nacionalidade, brasileiro, né? Então, esse objeto, que se chama aluno 2, recebeu os seguintes dados. João, na variável nome, 4 na variável idade e brasileiro na variável nacionalidade, tá?
E por fim, o aluno 3, outra instância da classe aluno. Outra instância da classe aluno. Então, new aluno, chamou de aluno 3, poderia ser o nome que a gente quisesse, tá? Aluno 3.nome, no caso Lucy, idade 25 e nacionalidade brasileira, tá? Então tá aqui o aluno 3. Então, pessoal, uma classe então consegue ter as suas características próprias e através da classe são criados os objetos que são instâncias dessa classe. Então, cada objeto que é criado, cada objeto dessa classe que é criado, né? Olha aqui o nome da classe e o nome do objeto, né? Cada objeto que é criado, ele recebe as características da classe, tá? Então é como se fosse uma cópia da classe, só que utilizável, né? A gente pode utilizar esses objetos aí para armazenar informações e para executar funções, como a gente vai ver aí mais à frente, tá ok? Bom, dentro do conceito de classe e objeto, nós temos algumas características, tá? No caso aqui, um conceito muito importante é o encapsulamento. O que é o encapsulamento? O encapsulamento é, na verdade, o isolamento das partes do programa, tá? Então é como se você encapsulasse um pedaço de código e esse pedaço de código só vai ficar acessível para quem tiver acesso a esse pedaço de código, tá? Então, uma das principais formas de fazer isso é proibindo o acesso direto às variáveis de um objeto por objetos externos, tá? Então, por exemplo, se a gente voltar aqui na ilustração anterior, se nós tivéssemos uma outra classe chamada, por exemplo, professor, né? Essa outra classe iria se chamar professor. E os objetos dessa classe, né, teriam cada um as suas variáveis da classe professor, correto? O encapsulamento, pessoal, serve para que os objetos de outra classe não acessem os objetos de uma classe na qual ele não pertence, tá? Então é como se a gente falasse assim, bom, a classe aluno, ela tem essas 3 variáveis. Só pode acessar essas variáveis os objetos que forem da classe aluno. Então os objetos da classe professor não poderão acessar os elementos da classe aluno e vice-versa. Os elementos da classe professor só poderão estar acessíveis para os objetos da classe professor. Porém, os elementos da classe professor não estarão acessíveis para os objetos da classe aluno, tá? Então, esse é o conceito básico de encapsulamento, ok? Então, pessoal, esse encapsulamento, na verdade, a gente pode até controlar esse encapsulamento através dos modificadores de acesso, né? No caso do Java, são 3 modificadores de acesso: Private, Protected e Default, né? Então eu posso definir acesso para os elementos da classe através desses modificadores, né? Aqui nós temos um exemplo, ó. Imagine que esse círculo seja a classe, tá? A classe. Quando a gente declara uma funcionalidade da classe como public, né? Essa funcionalidade fica disponível para todos os objetos, inclusive acesso de objetos de outras classes, tá? Public. Quando a gente coloca o modo private, aí o acesso ele só é possível através dos membros de dentro da classe. Então o acesso já fica aqui dentro, ó, bem restrito, tá? E por default, né, por padrão, ele vem no meio do caminho aqui, né? Os métodos e as variáveis da classe são só acessíveis pelos objetos da classe, tá ok? Beleza. Bom, aí para isso, pessoal, a gente tem os métodos get e set.
eles são utilizados para modificar o estado do objeto. Então, com esse método, a gente pode modificar ou atribuir valores, no caso aí dos objetos e dos métodos, né, que recebem essas informações. Então, o get ele é criado para retornar o valor armazenado no atributo. Tá? Então, tem uma classe, tem um objeto criado dessa classe. Eu quero pegar a informação que está dentro desse objeto. Vou usar o método get. Tá? Porque eu não consigo fazer o acesso direto como se fosse uma variável normal. A gente precisa utilizar um método para isso. E os métodos set, na verdade, é para gravar dentro do objeto, né? Para atribuir um valor ao atributo, à variável, né? Dentro do objeto. Tá? Então, olha um exemplo aqui. Ó. Aqui é a classe curso. Né? Essa classe curso, ela tem aqui uma variável que é do tipo privada. Vocês estão vendo aqui, ó. Variável do tipo privada. Como ela é privada, somente a própria classe pode acessar essa variável. Tá? Já que é somente a própria classe que pode acessar essa variável, nós temos que criar aqui um método get, no caso o método set, que é para gravar os dados dentro dessa variável. Porque quando a gente criar um objeto, tudo isso aqui vai dentro do objeto. Ó. Quando a gente cria um objeto dessa classe, tudo isso aqui vai dentro. Só que dentro do objeto vai ter a variável nome curso, não vai? O único jeito de acessar a variável nome curso que está dentro do objeto é através da função, no caso aqui, set nome curso. Aí sim, olha só, a gente vai estar conseguindo gravar informações dentro dessa variável do objeto aqui. Tá? Do contrário, como ela está private, a gente não vai conseguir. Se a gente quiser ler a variável que está armazenada dentro do objeto, no caso da classe curso, a gente vai ter que usar a função getNomeCurso, que vai retornar para nós o nome do curso. Então não vai ser possível acessar diretamente a variável que vai estar dentro do objeto. A gente vai ter que usar essas funçõezinhas auxiliares para fazer isso, tá? Isso porque essa variável em questão, ela está setada como private ou privada. É por isso, tá? E aqui uma função mostra mensagem, né? Onde fala assim, bem-vindo ao curso de... Aí eu pego aqui getNomeCurso, que está aqui essa função, que vai me retornar a variável nome curso, que foi configurada aqui, tá? Aqui do mesmo jeito, classe de execução, né? Olha, criamos uma variável C1 do tipo curso. Que tipo curso é esse? Esse tipo aqui, ó, da classe. New curso, criamos a variável. A variável está criada, então agora a gente quer gravar o nome Java dentro dessa variável. Como que a gente vai fazer? C1.setNomeCurso, passando como parâmetro o nome do curso que a gente vai gravar. Tá lá. Porque se a gente viesse aqui C1.nomeCurso e atribuísse diretamente o valor, no caso aqui que é o nome do curso Java, ele não ia funcionar, tá? Por quê? Porque aqui tá private, por isso que não ia funcionar. Se tivesse public, ia dar certo, tá? Então C1.setNome, C1.mostra mensagem, né? Tá aqui. Foi até um errinho aqui de digitação. Então, nessa classe é criado um objeto da classe curso que os métodos possam ser invocados e aconteça ali dentro a atribuição de valores, no caso aqui da variável nome curso, tá? Então, esse aqui é um exemplo de chamada do objeto da classe curso, tá ok? Bom, os métodos, gente, toda classe, né? Toda classe, lembrando aí, que toda classe ela é composta por um nome, tá? Nome. Nós temos aqui logo em seguida os
atributos dessa classe. Os atributos, né, que seriam aí as variáveis, né, dessa classe, tá? E nós temos também os métodos, tá? Os métodos dessa classe. Toda classe, pessoal, ela é composta por essas três partes: o nome da classe, o atributo da classe, os atributos da classe, no caso, que são as variáveis, e os métodos, tá? Então, toda vez que a gente cria um objeto dessa classe, esse objeto ele recebe o nome o tipo dessa classe, ele recebe dentro dele os atributos dessa classe e recebe dentro dele os métodos dessa classe. E esses métodos são ações, são funções programadas justamente para permitir organizar trechos de código, né? Então são funções, tá? São funções que esse objeto vão executar. Então os métodos são nada mais, nada menos do que funções, tá ok? Alguns métodos padrões aí que a gente costuma fazer precisam ser falados aqui, tá? Um desses métodos é o método construtor. O método construtor ele é executado toda vez que a gente utiliza a palavra new, ou seja, toda vez que um objeto é criado, automaticamente o método construtor que está dentro da classe é executado, tá? Então ele é utilizado para inicializar o objeto de uma classe quando ele for criado. Mesmo que não seja criado um construtor, o Java cria um default com corpo vazio. Então, mesmo que a gente não defina, mesmo que lá não esteja o construtor, no caso do Java, ele já cria para nós esse construtor, tá? Por padrão, o construtor tem que ter o mesmo nome da classe, no caso de Java, e os parâmetros eles devem seguir o mesmo tipo e sequência, conforme a gente vai ver aqui no slide a seguir, tá? Então, vamos olhar aqui, por exemplo, aqui um maisinho aqui. Olha só, classe curso, correto? Duas variáveis, olha só, nome da classe, atributos da classe, logo em seguida vem os métodos da classe, tá? Então, atributos, código, nome, curso. Aqui está o método construtor, olha só, é uma função dentro da classe com o mesmo nome da classe, tá? É uma função ou um método ou função dentro da classe que tem o mesmo nome da classe, tá? Nesse caso aqui, o construtor ele está com dois parâmetros, ele está recebendo o nome do curso e o código. Então, toda vez que o objeto for criado aqui nesse caso, ele vai receber por padrão o nome e o código para poder criar esse objeto, tá? Então, no caso aqui, a palavra this faz referência ao atributo global da classe, ou seja, é como se a gente estivesse falando assim, método, grava nesse objeto que acabou de ser criado, o objeto atual, a variável nome dele, você coloca essa informação. E na variável código dele, você coloca essa informação, tá? Aqui os outros métodos a gente já viu, né? Então, olha que interessante. Aqui já é um exemplo, tá? Então, olha lá. Criei um objeto, curso C1 é igual a new curso. E aqui, como eu estou criando esse novo objeto, eu estou passando aqui para o método construtor os dois parâmetros. No caso, Java básico e a informação aqui 0001. Tá ok? O restante aqui a gente já viu, né? Funciona normal. C1.código, C1.get nome curso, vai mostrar aí. Aqui a gente está também configurando os valores ao objeto, utilizando o método set. E aqui utilizando o método get para pegar as informações de dentro do objeto, tá? Lembrando que nesse exemplo aqui, nós temos de diferente nesse objeto o método construtor, tá?
Então, toda vez que nós criarmos o objeto, utilizando a palavra new, o método construtor é invocado. Tá? O método construtor tem o mesmo nome da classe e está dentro da classe. Nesse caso, o método construtor recebe 2 parâmetros. Aqui estão os 2 parâmetros. Então, se a gente criar o objeto sem passar os parâmetros, provavelmente a gente vai encontrar aí um erro, tá? Um erro na função, no método construtor, porque nós, no caso, não passaríamos aqui o parâmetro. Tá? Então, se a gente tentar criar o objeto sem passar o parâmetro, vai dar erro. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Bom, temos aí também os métodos sem retorno, sem parâmetro, né? Olha, por exemplo, método 1. E me suponha que isso aqui seja um método sem retorno, né? A única coisa que ele faz é um print ln. Olha lá, eu sou um método que não retorna valor nenhum. Devido à palavra-chave, void. Olha só, o retorno do método é void. Void é nada, né? Essa palavra reservada designa algo que não vai ter, que não retorna valor, tá? Que não retorna valor aqui. Nós temos métodos sem retorno e com parâmetro também. No caso aqui, olha, sem retorno, não vai retornar nada. E com parâmetro, no caso aqui, 2 parâmetros. Parâmetro nome e parâmetro idade. Tá? Tá aí. E os métodos com retorno e sem parâmetro? Da mesma forma. Olha aqui o tipo de retorno. Nesse caso, esse método vai retornar um valor int, né? E não tem retorno nenhum. Desculpa, não tem parâmetro nenhum. Está vazio, ó. Não tem parâmetro. E aqui está o retorno. No caso aqui, o retorno é um retorno do tipo int. Aqui, um método mais completo, né? Com retorno e com parâmetro. Então, está aqui o tipo de retorno que esse método vai dar, que designa pela palavra return. Return é como se falasse assim, olha, esse método vai devolver um valor do tipo int. Esse método vai devolver um valor do tipo int. Então, o return é o retorno, né? É a devolução daquilo que para você que chamou o método, tá? O método que está onde? Dentro do objeto, tá? Nesse caso aqui, o objeto é o método com retorno, está aqui, e com parâmetro, né? Quantos parâmetros tem aqui, pessoal? Quantos parâmetros tem aqui nesse método? Né? Nós temos o que aqui? Nós temos 2 parâmetros. Olha só, um parâmetro, outro parâmetro. No caso, 2 variáveis do tipo int, tá? Serão os parâmetros desse método aqui. Tranquilo? Bom, gente, outro conceito muito importante na orientação a objetos são as heranças. A herança é aquele princípio da programação orientada a objeto que permite a criação de novas classes a partir de outras classes que já existem, tá? Desse modo aí nós criamos uma hierarquia entre essas classes, né? E com isso a gente torna algumas classes mais amplas, né? E outras mais específicas. Por exemplo, a classe funcionário, ela é bem ampla, né? Ela é bem abrangente. Porém, nós podemos criar novas classes com base na classe funcionário, como por exemplo, a classe engenheiro. O engenheiro é um funcionário. A classe diretor, diretor é um funcionário. A classe secretário, secretário também é um funcionário. E a classe gerente também é um funcionário. O que todos esses objetos aqui, o que todas essas classes aqui têm em comum, pessoal? Todos eles são o quê? Pessoas, né? Todos eles são pessoas. Então, dados como, por exemplo, data de nascimento, CPF, nome completo, né? Etc. Nós não precisamos repetir aqui, repetir aqui, repetir aqui, repetir aqui. Basta colocar na classe mãe, na classe principal ali.
tá? Essa classe principal a gente chama de superclasse, tá? Superclasse. As classes que são criadas a partir dela a gente chama de subclasse, tá? Subclasse ou classe derivada. Uma subclasse ela herda tudo da superclasse, métodos e atributos. Então todos os métodos e atributos que estão aqui vão ser herdados pelas classes, pelas subclasses, tá? Lembrando que, por exemplo, a classe engenheiro ela vai ter métodos e atributos específicos só dela, que nem a classe diretor, nem a classe secretário, nem a classe gerente, nem a classe funcionário vão ter. Porém, todas elas vão ter os métodos e os atributos que a classe funcionário possui, tá bom? Bom, aqui está, pessoal, um exemplo de classe, de superclasse, tá? No caso da classe pessoa, nós temos aqui o nome, CPF e data de nascimento. Nome, CPF e data de nascimento, tá? Aqui está o construtor dessa classe, o construtor. Lembra que o construtor é uma função com o mesmo nome da classe que está dentro da classe, né? Então está aqui o construtor dessa classe. Bom, se a gente criar a classe aluno, se a gente criar a subclasse aluno, a superclasse pessoa, a subclasse aluno. Então nós vamos utilizar aqui o comando extends. No caso, o que nós estamos falando? Que a classe aluno extends a pessoa, ou seja, a classe aluno recebe da classe pessoa todos os métodos e atributos. Porém, ele vai ter também uma variável específica só para ele, que é matrícula, tá? Então tá aqui, ó. Aluno aqui, ele vai ter também nome, CPF e data de nascimento. De onde vieram esses dados? Da classe pessoa. Mas por que esses dados estão na classe aluno? Porque a classe aluno herdou da classe pessoa, já que nós utilizamos o comando extends. Então a classe aluno herdou os métodos e os atributos da classe pessoa, tá? Bom, pessoal, dando prosseguimento, um outro conceito muito importante é o conceito de polimorfismo, tá? Polimorfismo é o fato da gente poder modificar totalmente o código de uma classe aí, sobrescrevendo o método da classe pai. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de polimorfismo, né? Nesse caso aqui, a função efetuar cálculo, ela vai receber aqui o mesmo nome na subclasse soma, tá? Então ela vai receber aqui o mesmo nome na subclasse soma. E ela vai receber também o mesmo nome na classe subtração, na subclasse subtração. E assim sucessivamente, multiplicação e divisão. Só que dependendo do parâmetro que a gente passar e dependendo do local que ela for criada, ela vai fazer uma ação diferente, embora ela tenha o mesmo nome, né? Daí o nome polimorfismo, tá? É um mesmo método que assume características diferentes, dependendo do local onde ele é invocado, do local onde é chamado, de qual objeto, de qual subclasse, tá bom? Então aqui acontece que a sobrescrita, né? Que a gente costuma chamar de polimorfismo de inclusão, tá? Quando um método sobrescreve um método herdado, nós temos a sobrescrita. Esse método de sobrescrita tem que ser idêntico ao da classe, ou seja, eles precisam ter o mesmo nome, valor de retorno e argumentos. Então, olha que bacana, pessoal. Nós temos aqui a classe pai, no caso a classe pessoa, né? Nós temos a função imprimir, que pertence à classe pessoa, que por sinal é a classe pai, é a classe principal. A classe filha, que nós chamamos aqui de funcionário, é a subclasse, né? Onde essa subclasse funcionário herdou os métodos e os atributos da classe pessoa. Ela vai ter dentro dela uma mesma função chamada imprimir, mesma função aqui, ó,
Tá vendo? O mesmo nome, chamado imprimir. Só que no caso da função imprimir da classe funcionário, ele vai mostrar assim, ó, funcionário e o número da matrícula, né? Funcionário e o número da matrícula. Só que a mesma função aqui na classe pessoa vai mostrar aluno e o nome do aluno. Então, se eu chamar a classe imprimir do objeto funcionário, vai fazer uma coisa. Desculpa, se eu chamar o método imprimir da classe funcionário, vai fazer uma coisa. Se a gente chamar o método imprimir da classe pessoa, vai fazer outra coisa. E eles têm o mesmo nome, tá? O mesmo nome, e eles herdam os mesmos atributos e métodos, tá? Então, o que a gente fez? A gente sobrescreveu na subclasse um método com o mesmo nome que está lá na classe pai, tá? E a sobrecarga é um outro conceito muito importante também. A sobrecarga ela fornece aí, se a classe filha fornecer um método de cabeçalho, né, parecida, ele não se trata mais de redefinição, aí no caso é uma sobrecarga. Essa sobrecarga, dependendo do parâmetro que a gente passar, ela vai executar uma função diferente. Então olha aí que bacana. Né? Se a gente chamar calcula e passar para ele 2 inteiros, ele vai fazer uma operação. Se a gente chamar calcula e passar double, ele vai fazer outra operação. Se a gente chamar calcula e passar 2 strings, ele vai fazer outra operação. Então é um mesmo método que, dependendo do parâmetro que ele vai receber, ele vai executar uma ação diferente. Isso aí a gente dá o nome de sobrecarga, tá? Bom, pessoal, até então nós falamos da orientação a objetos em Java, tá? Java é uma linguagem muito importante e bastante utilizada ainda aí, principalmente em grandes empresas, tá? Nós achamos interessante também falar um pouco de orientação a objetos na linguagem de programação PHP, tá? Já que nas aulas anteriores, lá na questão dos objetos da programação dinâmica, né, de formulários dinâmicos, a gente viu um pouquinho de PHP, então a gente achou interessante colocar aqui também um pouco de orientação a objetos em PHP, tá? Então, vamos lá. A orientação para objetos em PHP, pessoal, é a seguinte. Cada classe ela deve ser separada em um arquivo à parte, tá? Um arquivo diferente. Então, um arquivo para cada classe, tá? Os nomes das classes, é interessante que eles venham sempre no singular. Então, você não cria a classe pessoas, né? Você cria a classe pessoa no singular, tá? E o this, da mesma forma que no Java, se refere aí ao método ou atributo do objeto atual, tá? Então, quero operar o objeto atual, eu vou usar a variável this, tá bom? Aqui tem um exemplo, ó. Abrimos a tag PHP aqui, e aqui, através desse comando, a gente vai inserir no nosso programa PHP um arquivo. Esse arquivo se chama classe.php, ou o nome qualquer que você colocar aqui, .php. Então, através do comando require once, né, requerir uma vez, esse arquivo dessa classe vai fazer parte do nosso programa PHP que a gente está criando aqui, tá? Então, colocando aqui, né, tudo que a gente escrever aqui nesse nosso programa PHP vai fazer o usufruto dessa classe, dessas e outras classes. A gente pode colocar várias aqui, tá? Uma outra regra que costuma se utilizar, o nome da classe, a primeira letra da classe é maiúsculo, tá? Para facilitar a identificação aí desses arquivos no nosso projeto PHP.
Bom, um exemplo, classe pessoa, tá? Um exemplo da classe pessoa. Então aqui, essa aqui é a classe pessoa. Então vamos aqui no nosso editor para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Vou abrir aqui o nosso editor. Isso, tá aqui o nosso editor, pessoal. Como nós vimos ali, a classe pessoa, ela está em um arquivo separado, tá? Então olha aqui, o que você vai fazer? Vai criar um novo arquivo, né? Vai salvar como um arquivo PHP. Tá aqui, tá? Um arquivo PHP. Esse arquivo deverá ser salvo no diretório de projetos em PHP. No caso, no diretório htdocs do Champ, se você estiver utilizando o Champ aqui, tá? Eu vou cancelar porque eu já salvei aqui o arquivo, tá? Nós já salvamos aqui o arquivo chamado pessoa.php. Onde é que esse arquivo está armazenado? champ/htdocs/pessoa.php. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, abrimos as tags PHP, correto? Tá aqui. A tag. Abrimos as tags PHP aqui, tá? Beleza. Aqui nós vamos utilizar o nome class para definir que nós estamos criando uma classe. Aqui o nome da classe, no caso a classe pessoa, que tem o mesmo nome do arquivo, tá ok? Abrimos chaves e essas chaves se fecham aqui, tá? Aqui nós temos duas variáveis. Observe aqui que no caso da classe, nós temos sim que definir a variável, tá? Então a gente tem que colocar aqui var, o nome da variável, porque no PHP normalmente a gente não define com a palavra var, né? Então criamos as variáveis data de nascimento e nome. E aqui nós temos uma função ou um método dessa classe, né? Então tá aqui, ó. Public function imprime dados, tá? Essa função, o que ela vai fazer? A função imprime dados, ela vai mostrar a data de nascimento. E aqui nós temos a variável this, que faz referência ao objeto atual. E nós temos aqui o nome. Então essa classe, o que ela vai fazer? Ela vai mostrar na tela, através do comando echo, a data de nascimento e o nome, tá? Tá aqui, através desse, uma seta, o nome da variável. O objeto atual, uma seta e o nome da variável dessa classe. Tranquilo, pessoal? E aqui nós criamos uma funçãozinha showNome que só basicamente retorna o nome gravado nessa classe, tá ok? Bom, aqui nós criamos um outro arquivo sobre como utilizar a classe pessoa, tá? Nós vamos utilizar, como nós vimos lá no slide, o comando require once, né? Require once pessoa.php, que é o nome do arquivo que nós utilizamos para criar a nossa classe, que está aqui. Bom, ok. Nós vamos criar aqui dois objetos, pessoa 1 e pessoa 2. No caso do pessoa 1, a gente usa o comando new, bem parecido com Java, né? E o nome do método principal da classe, no caso, pessoa. Tá? Observa que aqui não tem parâmetros. Por que não tem parâmetros? Porque não foram especificados aqui na classe. Tá?
Então não temos parâmetros. Aqui nós estamos passando para o objeto 1, a variável data de nascimento do objeto 1, a informação 26/4/85. E para a variável nome do objeto 1, o valor Júnior Messias, como exemplo. Tá? Pessoa 2, novo objeto da classe pessoa. Pessoa 2, seta, data de nascimento dessa variável, nós vamos colocar essa informação. E na pessoa 2, seta, nome, nós vamos colocar essa informação. Até aqui, pessoal, até aqui nós apenas colocamos informações dentro dos objetos pessoa 1 e pessoa 2, que são da classe pessoa. A partir daqui nós vamos mostrar essas informações na tela, invocando o quê? A função imprimiDados, que está aqui dentro da nossa classe pessoa. O método imprimiDados está aí. Então todo objeto que a gente criar da classe pessoa vai vir dentro dele o método imprimiDados. Tá? Então está aí o método imprimiDados. O que o método imprimiDados faz? Basicamente mostra na tela a data de nascimento e o nome. Aqui, ó, imprimiDados, mostra na tela data de nascimento, mostra na tela nome. Tá? Então, voltando aqui no nosso arquivo aqui, vai mostrar na tela. Colocamos aqui um BR para quebrar a linha entre uma pessoa e outra. E aqui outro BR. E aqui, pessoal, a gente pode também estar atribuindo outros valores, né? Eu quero pegar o nome do objeto 1 e colocar na variável teste, nome teste. Então, se a gente jogar aqui nome teste na tela, mostrar na tela a variável nome teste, vai aparecer o quê? O nome armazenado na variável nome do objeto pessoa 1. Tá? Tranquilo? Então vamos salvar isso aqui. E aí a gente vai ver no navegador como é que vai ficar, tá? Tá aqui. Então quando a gente acessar o arquivo aqui aprendendo.php, olha aí, mostrou na tela essas informações e mostrou aqui também o nome da variável que a gente colocou aqui, tá? A variável que a gente colocou aqui, né? Apareceu aqui. Tá? Se a gente pegasse aqui pessoa 2, a variável nome do objeto pessoa 2, que no caso é esse nome aqui, ele seria armazenado normalmente na variável aqui que a gente acabou de criar, a título de exemplo, né? Então, salvando aqui, tá lá, mudou o nome. Mudou o nome, tá? Então, bem simples aí, para a gente trabalhar, né, com objetos dentro do PHP, tá? Gente, da mesma forma, no PHP, a gente tem modificadores de acesso, que são Public, Protected e Private. Mesma coisa do Java, tá? Mesma coisa do Java aqui, tá certo? Aqui um exemplo de herança. No PHP também podemos usar herança. No caso, a gente está criando aqui uma classe conta corrente que herda os métodos e atributos da classe conta, tá? Do mesmo jeitinho aí. E no PHP, pessoal, tem um detalhe interessante. Para a gente criar a função construtora, o construtor o método construtor nas classes PHP, ele não leva o mesmo nome da classe, não. A gente vai utilizar a palavra construct. Construct com os dois tracinhos ali, né? A sublinha. Então, o método construct automaticamente vai ser chamado. Toda vez que o objeto do tipo conta corrente for criado, esse método construtor ele vai ser executado. No caso aqui, esse método ele só faz o quê? Só mostra na tela a informação nova conta corrente criada. Só isso, tá? É uma forma de fazer construtor em PHP. Então, sempre que o objeto é criado, ele é chamado construtor, né? No caso, a classe conta, nós fizemos aqui o construtor dela, construct.
Toda vez que o objeto da classe conta for criado, aparece na tela nova conta criada. Poderia estar colocando aqui outras coisas para fazer, mas colocou basicamente mostrar uma informação na tela para exemplificar, tá? Bom, pessoal, então aqui a gente finalizando aqui essa nossa última aula cujo tema foi orientação a objetos, né? Então, recapitulando aí, a gente viu o conceito de classe, o conceito de objeto, a gente falou também de como fazer isso em Java, né? Falamos dos conceitos de herança e polimorfismo, vimos também a questão de construtores e destrutores, vimos também a questão dos métodos, dos atributos de acesso, né? E vimos também um pouquinho sobre como fazer isso na linguagem de programação PHP, tá ok? Aula, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desejo que vocês tenham aí um desempenho máximo, tá? E para isso, pessoal, não custa lembrar que não deixem de participar das atividades disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Consulte as apostilas, vídeos, todo o material que vai ser disponibilizado para vocês lá, materiais complementares, serão fundamentais para a consolidação desse conhecimento aí para vocês, tá? Desejo a vocês um excelente estudo e até a próxima.